Boa noite, amados. Amém? Deus é bom em todo tempo, né, Juninho? Em todo tempo. O nosso Deus é bom. E é por causa das misericórdias deles que nós estamos aqui. Eu sou grato realmente ao nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele realmente faz coisas assim inimagináveis. A gente não merece realmente. Eu tinha um pastor uma vez, falava assim: Deus é bom, irmão. Deus é nós que não presta. É mais ou menos isso mesmo. A gente é pecador demais, irmão. Mas nós dependemos tanto dessa misericórdia, que essa misericórdia nos constrange de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que a gente não consegue fazer outra coisa, respirar outra coisa, sentir outra coisa, se não for o Papai do Céu. Eu não tenho como vir aqui falar de mim, se não, eu antes não falar que foi sempre a misericórdia, a graça e o amor dele que nos alcançou. Aqui vamos trabalhar um pouquinho. Espera aí, só volta aqui. Nós vamos trabalhar, o tema da mensagem é Homens de Modelo. E aí, dentro desse tema abrangente, nós vamos falar sobre integridade. Eu quero tratar com vocês aqui, abrindo o meu coração, expondo algumas coisas aqui que entre nós, homens, são relevantes para que a gente tenha realmente uma percepção do todo, a gente alinhe algumas coisas e, biblicamente falando, que é o mais principal. Eu sou grato a Deus, sirvo nessa casa há quase 4 anos, né? E eu sou muito abençoado. Eu e minha família, nós servimos aqui nessa casa, está aí a minha família maravilhosa que Deus me deu, minha esposa, meus 2 filhos, sou o pai do Heitor, do Gabriel, esposo da Renata, e nós servimos a Deus aqui. E falar da minha família, eu tenho que falar do meu pai também aqui, pro meu pai. Levanta a mão, meu pai. Ó, meu pai está ali, meu pai mesmo, né? Parece que é meu irmão, né? Meu pai tá inteirão, meu sobrinho ali, ó, também, sou eu que rodei sem óleo mesmo, irmãos. O pneu murcho, trabalhei em Chernobyl, tudo que você pensar, a gente fez. Então eu agradeço, obrigado, paizão, o senhor está presente aqui, a presença do senhor aqui muito me inspira, tá? O senhor realmente foi um exemplo de integridade, tá? Obrigado mesmo. Cara, eu sou falho pra caramba. Por isso que eu falo sempre que eu preciso muito das misericórdias de Deus na minha vida. Porque eu reconheço que todo dia eu preciso estar nos pés. Eu preciso estar aos pés do Mestre. Preciso estar, Mariano. Eu preciso estar. Se eu não estiver aos pés do Mestre, eu tendo a falhar. E se eu não sentir esse arrependimento, se eu não sentir que aquilo me incomodou por dentro, é porque o Espírito Santo não está mais trabalhando comigo. Mas graças a Deus por isso. Obrigado aí a minha família. Só para deixar claro aqui, nós somos Corinthians. Eu e minha casa somos Corinthians. E é isso aí. Não tem Mundial e 51 é pinga. Só para ficar claro. Vamos. Com a graça de Deus também, nós somos líderes de células aqui nessa casa. Essa uma reunião também, uma foto do último encontro que nós tivemos na sexta-feira passada. Agora, a nossa célula, excepcionalmente até dezembro, está reunindo de sexta. E hoje as meninas estão todas lá reunindo. Tá? E também, como o nosso capitão aqui da igreja bem disse, o pastor Cacá, sou capitão da Polícia Militar, estou capitão, né? Mas eu sempre digo que eu estou capitão porque estou, antes de tudo, servindo a Deus, adorando a Deus, na minha função, no meu serviço. Desde o momento que eu pisei nos quartéis da Polícia Militar, eu disse para o Senhor que seria para a honra e glória dEle. Não quero outra coisa, não quero a glória para mim, não quero a glória para ninguém, se não for para o Senhor. É isso que e assim, dessa forma, Luiz, que Deus tem nos sustentado.
tá? E atualmente eu estou lá em São Paulo fazendo um curso até dezembro que me habilita aí mais para frente ser promovido a major. Mas vamos aí falar sobre homens de modelo e falarmos dentro disso sobre o tema integridade, ok? Vamos trabalhar um pouquinho aqui no texto bíblico que está projetado aqui para vocês, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9, para a gente acompanhar. Diz o seguinte, a Santa Escritura: não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Pois bem, o contexto dessa passagem nos traz que o apóstolo Paulo, quem escreveu, poderia, e eu coloco aqui muito claro, ele poderia até mesmo não trabalhar, viver ali debaixo das asas dos irmãos, enquanto estava ali presente, Bruno, mas ele, para que não fosse pesado para ninguém, ele decidiu, então, trabalhar para que houvesse dele o próprio sustento e para, claro, mostrar o exemplo para todos. Um discípulo de Jesus, um verdadeiro seguidor de Jesus, ele deve seguir o exemplo do Mestre Jesus, que a todo momento trabalhou. Você não vê Jesus parado, ocioso, tentando, idealizando, ó Deus, ó céus, ó vida, dormindo em berço esplêndido, mas não, você vê um Jesus atuante, trabalhando, e assim também foi no ministério de Paulo, em todo momento que nós enxergamos nos contextos das cartas. Nós, como homens, podemos ter até o direito, Léo, a oportunidade, a chance peculiar de, às vezes, fazermos muitas coisas nas nossas vidas, mas pelo fato de nós sermos exemplos, pelo fato de nós sermos homens, primeiramente, e às vezes nós nos perguntamos, será que realmente devemos fazer? O apelo da mídia hoje, o apelo midiático, ele nos traz que você precisa ser feliz a qualquer custo, Rogério. Você precisa ser feliz a todo momento, custe o que custar. Você precisa, o hedonismo, aquela busca pelo prazer ilimitado, ele precisa fazer parte da sua vida. Nós somos tentados a sempre procurar algo que nos dê prazer. Não é bem isso, verdade, Dani? Nós somos procurados, às vezes, a procurar coisas que nos deem prazer, rápido, instantâneo, porque nós somos a geração que quer tudo para ontem, para agora. Vide as rolagens que às vezes você perde 2, 3, 4, 5 horas em Instagram, em Facebook, em YouTube, seja onde for, você perde um tempão nessas mídias sociais. Por quê? Porque o algoritmo entende aquilo que você gosta, e às vezes o que você gosta, só você sabe lá. Feliz em ver o Wellington ali, eu não vi o Wellington. Deus te abençoe, querido. Te amo em Cristo Jesus, viu? Você é uma bênção. O Wellington ali é um grande amigo de longa data. E o Instagram, as mídias sociais, ele entende. E aí você faz aquelas rolagens, o assunto que te chama a atenção vai aparecendo, e você perde tempo. Por quê? Porque isso dá dopamina para você, você sente prazer, você fica muito tempo. Não, mas eu mereço ter o meu momento de descanso, porque eu mereço, hoje tudo, a gente tenta justificar. Eu mereço, sou merecedor, eu posso, eu fiz por onde. Mas será que realmente, ao contrário disso, por sermos homens de Cristo, nós temos direitos realmente de muitas coisas, mas nós vamos, às vezes, abrir mão de muitas dessas coisas por causa de um bem maior, o nosso exemplo. O nosso exemplo. Você já parou para pensar que por sermos homens de Deus, nós somos líderes da nossa casa? Você já pensou para pensar que a liderança da sua casa está sobre os seus ombros? Você já pensou, parou para pensar que se ainda você não tem uma família para gerir,
um relacionamento para administrar, para ser o cabeça, você vai ter, e você precisa ser firmado, ser forjado para isso, para ser um homem de verdade, um homem íntegro, um homem de modelo, um homem de coragem. Imagine, eu dei esse exemplo até para o nosso pastor, né? Falei para ele falou, manda bala. Imagine se no começo da programação, né, Anderson, do segundo culto, o pastorzão chegasse para nós, vai lá, vamos ver o que Deus tem para nós e vamos ver, deixa a vida acontecer aí. Como que seria essa nossa reunião aqui? Como que seria se não tivesse um planejamento? Se a gente não tivesse arregaçado a manga, não tivesse realmente trabalhado em prol desse encontro aqui? Como que seria? Mas não, irmãos. Nós somos líderes. Cada um em sua posição de liderança. Mas Deus te levantou líder da sua casa, Deus te levantou líder da sua célula, Deus te levantou líder da sua empresa, do seu setor. Seja onde for. Você precisa ser um exemplo. Para nós militares aqui, né? Tem um grande ditado, um velho ditado, que diz o seguinte, né, meu pai? Se o comandante senta, a tropa deita. Você já imaginou, já parou para pensar, que se você esmorecer, se você baixar a guarda, aqueles que estão te observando, tendem a fazer o mesmo? Então nós somos exemplos, nós estamos sendo vistos por muita gente, mas eu tenho certeza, com a ajuda do nosso Senhor aqui, nós vamos sair fortificados, para permanecermos em pé, em nome de Jesus. O seu amém está fraco, às vezes está faltando um pouquinho de testosterona, amém? Amém? Glória a Deus. E aí eu pergunto para você, meu querido, o que vem à mente, à sua mente, quando nós falamos sobre modelo, sobre exemplo? A palavra modelo, ela vem de um original tipos, do grego, que na verdade, a palavra tipo realmente, mas ser modelo nada mais é do que causar uma impressão para alguém. Causar uma impressão. E é por isso que o apóstolo Paulo antes, no contexto da palavra que nós lemos, falou assim, mas eu preferi não ser pesado para vocês, contextualizando aqui. Por quê? Porque ele queria causar essa impressão. E aí a gente lembra daquele ditado, né? Que a primeira impressão é a que fica. Mas o nosso meio cristão não é só a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso caminhar com Cristo, ele vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai crescendo. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quem era você no meio dessa caminhada? Há 7 anos, 2 anos, talvez até há 6 meses atrás, você era mas porque você prossegue, você conhece e prossegue em conhecer o Senhor, como diz Oséias 6,3, você vai melhorando, meu irmão. Você vai se aperfeiçoando. O Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, querido. O Espírito Santo vai nos forjando para sermos melhores homens, homens que realmente têm coragem, integridade, valor. E quais as marcas, quais as impressões que nós temos deixado para nossos filhos, para nossa esposa, para nossos amigos de serviço, aquele que nos rodeia, mesmo sem perceber quais são as impressões que eu e você temos deixado. Para analisar a nossa vida, se uma letra do nosso caráter estiver fora do lugar, já causa impressões diferentes nas pessoas que observam nós como modelos. E aí, nós precisamos falar aqui que nós precisamos ser modelo, homens que escolham viver com integridade. Por quê? E quando nós pensamos no modelo de coragem, de exemplo, nos vem à mente sempre situações meritórias como essa. De um lado, eu coloquei aqui um resgate aéreo do Corpo de Bombeiros, junto com o helicóptero.
do lado direito aqui, um soldado no campo de batalha em Israel, né? Todas essas coisas requerem coragem, mas também requer uma prática, um treinamento, um aperfeiçoamento também. Mas nós que nos reunimos aqui, irmãos, nós fazemos esse encontro de homem, eu quero dizer que não é para massagear o seu ego, o meu ego, o nosso ego. Nós nos reunimos aqui, saiba, que é para tomarmos uma posição realmente para sermos homens de verdade nesse mundo tão deturpado, para sermos modelo, para sermos coragem, andarmos bem com a nossa vida, andarmos aquilo que Jesus quer que nós andemos. Se algo não está andando bem na minha e na sua vida, saiba que nós temos a possibilidade de sermos um grande culpado nisso. Você já parou para pensar que se algo não está dando certo na minha e na sua vida, você e eu podemos ser os responsáveis, os grandes responsáveis por isso? E é por isso que nós precisamos trabalhar com homens. Nós precisamos. Não vem aqui, irmãos, não é aqui um suprassumo, um santo dos santos que está pregando, não. É alguém que realmente também é falho e precisa aprender todos os dias. E para ser um homem de integridade aqui, ó, que está aqui no meio, um homem que vai escolher a decisão pelo caminho correto, requer também muita coragem e muita ousadia da nossa parte. Mesmo falando não, mesmo recusando os manjares de pecado, as ofertas imundas desse mundo, nós precisamos reconhecer que o nosso lugar é dentro da integridade que Deus quer que andemos, para que a gente possa tomar as rédeas daquilo que nos foi confiado, colocá-los no devido lugar, colocar a nossa vida no prumo correto. Precisamos de coragem, de um alinhamento para sermos modelo daquilo que Deus quer que sejamos. Um homem modelo, um homem de integridade. Por quê? Porque o nosso país está clamando, está suplicando por modelos de homem de coragem. Homens de integridade. Homens que sejam modelo no seu caráter. A situação do nosso país, irmão, é lastimável. A corrupção é sistêmica. Está enraizada em todos os níveis que você pensar. A corrupção está instalada. A corrupção, ela se alastra como um câncer metastático que cobre esse corpo. E nós estamos num nível tão avançado de corrupção que criam-se controles, formas, leis, mas a situação não muda. Irmãos, tenho 20 anos, quase 20, né? Quase 20, né, pai? Sexta parte está chegando aí. Carreira policial. Dá para reconhecer um pilantra de maneira fácil? Dá ou não dá? Dá, a gente reconhece, a gente consegue reconhecer. E no nosso meio, na nossa sociedade, mas tem bastante pilantra. Bastante. Mas com força. Eu analiso esse sistema que a gente está vivendo, esse mundaréu de pecado que a gente está arrastando como um caminhão. Alguém já viu um caminhão sem freio descer uma serra? Alguém já viu? Alguém já acompanhou? Nem sabe, né, Neizão? Nem sabe. Não sei se viveu na pele isso, né, Ney? Não, graças a Deus, né? Está vivo, né? Aí, graças a Deus, né, Ney? Mas olha só, um caminhão, um rodotrem, com 50 toneladas, está leve, né, Ney? 50 toneladas. Se ele descer sem freio, irmãos, no começo da serra, ele vai chegar pelo menos umas 50 vezes o peso dele lá embaixo. Porque ele aumenta exponencialmente conforme a velocidade vai aumentando. É assim também quando nós estamos sem cinto de segurança. O nosso corpo é projetado em um peso 8 vezes maior. E fica a dica para quem não utiliza cinto de segurança, tá? Homens íntegros também usam cinto de segurança e cobra o uso de cinto de segurança também.
Então imagine esse caminhão lotado, cheio, descendo uma serra. A situação hoje, e é a carga desse caminhão, são os nossos pecados. São as nossas falhas, os nossos erros. Essa carga nada mais é do que aquilo que a gente deixa de abandonar. Aquela flertada que você deu, começa com um peso aí de 1 tonelada no seu caminhão, ok? Ah, não, mas eu aguento, ok. Eu tenho uma capacidade aí de suportar 34 toneladas, tudo bem, ok. Aí aquela segunda flertada vai para 2 toneladas. E aquilo vai aumentando e vai virando um negócio. Quando você vê, você está numa serra, você não tem mais freio sobre todo esse mundaréu de pecados que está nas suas costas, que você não abandonou, que deliberadamente você decidiu seguir por esse caminho, e quando vê, a família foi para o espaço, a carreira se perdeu, os negócios acabaram, e você se pergunta, como que eu cheguei nessa situação? Simples, querido. Você em determinado momento, em determinada situação, não se posicionou. Mas Deus hoje tem resposta para nós, quer homens de posição, quer realmente homens posicionados, vivendo em integridade, num país que a corrupção é sistêmica, abrange todos os níveis. E aí fala para mim, como entender, Alex, essa corrupção tão grande, esse sistema tão sujo, se 83% praticamente da nossa população é cristã. E que na última década, conforme o IBGE, aumentou de maneira grandiosa esse número de cristãos, principalmente os evangélicos. Como entender? Tem alguma coisa estranha nisso aí. Será que a palavra que nós estamos ministrando realmente tem surtido efeito, paixão? Será que aquilo que nós carregamos tem trazido vida na vida das pessoas? Será que realmente aquilo que carregamos tem trazido um impacto? Outro dado também, em contrapartida a isso, na última década, os números de suicídio aumentaram cerca de 43%. Um dado aí da Federação Brasileira de Medicina. E aí, pensa aí, será que também a sua omissão em fazer o bem, sabendo fazer o bem, não contribuiu para isso aí? Porque às vezes a gente se cala, a gente fica quieto, a gente fica na nossa, está tudo certo. Por quê? Porque eu sei que é errado, mas eu não me posiciono. Eu sei que aquilo não é o caminho correto, mas eu não me posiciono. Será que a sua falta de posicionamento também não tem contribuído? É para nós pensarmos. A omissão do bem também é pecado. Mas esse mesmo Senhor quer que você reflita que as obras da luz têm que ser manifestas em todas as áreas que nós estejamos. Onde que você está? Na cultura? Ok. Está no futebol? Ok. Você é professor? Você é economista? Você é advogado? Seja o que você for, irmãos, reflita a luz de Cristo na sua vida. Precisamos de homens modelos em todas as áreas, e é através de nós. E é através de nós que Jesus quer começar a trazer homens modelos. O futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, do nosso país, não está na política, não está no poderio bélico que o Estado tem, não está na força dos homens valentes, dos homens de Deus, dessa casa, de outras tantas casas que servem ao Senhor, de tantos outros homens que adoram ao nosso Senhor, quando se posicionam de verdade, há realmente uma mudança. O bem mais precioso de uma nação são os seus homens. E aqui nós vamos falar
sobre integridade quando a gente analisa um prédio desse aqui, ó. Um prédio assim, glamuroso. Prédio bonito e que impõe muito respeito. Mas pouca gente acompanhou o começo. Pouca gente entende como que ele foi estruturado. Mas uma coisa a gente consegue perceber, né, Luiz? Que é uma edificação forte. Mas o que acontece? Ele tem a sua base. E a base ninguém vê, Elton. A base pouca gente vê, Pompei. Pouca gente consegue compreender mas como que o Magrão toca tão bem aqui, né, Magrão? Teve uma base antes, teve estudos, teve gente que pediu para parar, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Mas o Magrão continuou. Está aqui, ó, uma bênção. Toca para a gente aqui, faz chorar a guitarra aqui, é lindo, maravilhoso. Mas pouca gente acompanhou como que foi feita essa base, como que se estruturou. Pouca gente acompanhou o desenvolvimento também dessa torre, como a sua vida está hoje. Pouca gente acompanha. Muita gente fala: nossa, mas você é uma bênção, o pastor é uma bênção, o meu líder é uma bênção. Mas pouca gente viu que as suas raízes, o seu alicerce foi profundo. Precisou realmente estruturar. Pouca gente viu o que foi sustentado ali. E eu preciso te dizer que para sermos homens de modelos, nós precisamos de integridade. E a integridade é a base desse edifício. Quantos entenderam? Qual que é a base desse edifício? A integridade. A integridade. Integridade nada mais é do que não faltar nenhuma parte. E aí diz em Provérbios 22:1, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Eu afirmo a vocês que um homem de verdade é definido pela sua integridade. Então, logo, talvez você esteja pensando: nossa, mas eu estou construindo a minha integridade, eu estou ainda caminhando pouco tempo com Cristo. Está tudo certo, meu querido. Nós vamos aperfeiçoar, nós vamos te ajudar, mas o principal, o Espírito Santo, vai te ajudar, vai te capacitar, vai te dar forças para que você seja um homem com integridade. A integridade, sim, nós estamos construindo ao longo da nossa vida, mas tudo começa com ela. E precisamos ter a coragem de caminhar com ela, custe o que custar. E nós vamos falar de 3 coisas aqui, que tudo vai começar com essas 3 coisas para falarmos sobre integridade. Tá? São o início, são a base, as bases, o lançamento, a viga mestra que vai sustentar a nossa integridade. Primeiro de tudo, quero falar para você, ser um homem de palavra. Há muito tempo atrás, negócios eram fechados, imóveis eram vendidos, contratos eram feitos, acordos, tantos outros mais, simplesmente no fio do bigode, no aperto de mão, simplesmente no acordo entre cavalheiros. Era tudo feito. E aí, onde que a gente se perdeu? Onde que nós nos perdemos? Hoje nem mesmo colocando cláusulas contratuais, Anderson. Tem gente que não cumpre. Colocando cláusulas contratuais fortes. Tem gente que não está nem um pouco preocupado em cumprir com aquilo que ele acordou. Antigamente não havia a mínima possibilidade de você pensar em descumprir aquele contrato, Marcelo. Não tinha a mínima possibilidade. Às vezes a pessoa preferia morrer do que ver aquela palavra que ele falou sendo descumprida. E aí você sabe,
contextualizando aqui, você sabe o que significa ser imagem e semelhança do seu Criador? E eu esclareço, nós fomos feitos para refletir o caráter e os atributos do nosso Deus. Honrar com aquilo que falamos, honrar com aquilo que nós dissemos, é realmente agir como o nosso Deus age. Quem honra, nosso Deus honra as suas palavras. Você precisa também honrar com aquilo que você disse, com aquilo que você falou. Se eu e você dissemos, vamos cumprir, vamos levar a cabo até o fim, porque nós precisamos honrar as nossas palavras. Você prometeu que iria brincar com as crianças quando chegasse. Ah, mas eu estou cansado. Vai. Você prometeu. Você prometeu que ia ter um momento de família uma vez na semana. Você prometeu que ia fazer um culto em casa uma vez por semana. Cumpra. Você falou, você cumpra. Disse que ia resolver um problema para alguém. Não, eu te ajudo lá. Às vezes você fala, né, como diz o nosso pastor, deu um passa-moleque na pessoa. Não, eu te ajudo depois aí. Mas esquece da pessoa. Você falou que ia ajudar essa pessoa e esqueceu. Cléo? Eu não esqueci não, viu? Eu não esqueci não. Eu prometi que nós vamos tratar um assunto lá de consórcio, de aquisição, né? Taxa de juros está lá nas alturas, né, irmão? A Selic, fazer financiamento não dá. Desculpe os gerentes de banco aí. Não cai em financiamento, pelo amor de Deus. Tá? Você disse por cliente que aquele produto teria garantia. Você tem mesmo condição de dar um outro produto para a pessoa ou foi só para fazer aquela venda? Você tem realmente condições de cumprir com aquilo que você empenhou a sua palavra? Esses dias mesmo eu quero contar agora meu pecado. Posso contar o meu pecado, né, pastorzão? Posso contar. Bom, eu empenhei a minha palavra, queria vir fazer o momento aqui da oração. Aí o que aconteceu? Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Dormi. Não vim. Esqueci. E aí, Murilão mandando mensagem para mim, derretendo meu celular, e eu não vi. Não vi, acordei em cima da hora, todo atordoado. O que me restou? Restou pedir perdão para o Paixão, que fez a escala, e para o Murilo, que estava contando aqui. Vocês me perdoaram? Você me perdoou, Murilo? Você me perdoou? Do dia que eu não vim orar aqui? Está tudo certo? Obrigado. Me perdoaram. Mas eu sei que teve um problema aqui no andamento do culto. Porque as pessoas contavam com aquilo que eu havia prometido que faria. A escala de oração estava feita. Então precisava do Daniel estar aqui às 8h30 da manhã, né, que mais ou menos dá o horário. E depois, no segundo culto. Não contaram comigo. Pedi desculpa, pedi perdão, 1000 desculpas, mas tudo bem, mas o problema foi ocasionado. Mas eu tive a integridade de realmente dizer aquilo que aconteceu, eu não fiquei inventando. Tá? Então, eu prometi para o irmão que nós vamos bater um papo sobre consórcio, nós vamos, viu? Deus quiser. Vai acontecer. Vamos ver se nós faz um holocausto de sacrifício aí também, para que essa resenha possa ser melhor, né? Já chamo o Evandro também, já vamos todo mundo, né? Não cabe todo mundo na minha casa, não cabe, é pequena. Bom, e que mais também? Eu prometi para minha família que no final dessa ausência do meu curso em São Paulo, eu estaria melhor, pelo menos de saúde, fisicamente e espiritualmente. Estou empenhado em cumprir. Estou empenhado mesmo, de coração. O simples fato de nós estarmos aqui hoje já foi também algo que a gente pode demonstrar. Pastorzão chegou para mim
um mês atrás, né? Um mês atrás, aí eu perguntei, né, Anderson? Pô, quem vai ministrar no próximo culto de homens? Vamos lá, vamos agitar, vamos fazer. Aí o pastor, pensei em você. Ele deu um truco, eu dei um 6, porque ele desafia militar, e militar é louco. Ele vai. Não, bora. Eu já tinha uma palavra no coração também, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu tinha uma palavra no coração para trazer. Aí, no particular, o pastorzão, pô, o que você vai trazer aí? O que você está pensando? Falou, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Beleza, manda bala. Chegou uma semana, agora, Luiz, 2 semanas antes, eu vi o banner lá, eu fui a primeira formiga que fui induzida ao erro, tá? Você ri, né, Carlinhos? Mas fui a primeira formiga induzida ao erro. Aí eu olhei aquele banner, falei, pastorzão, então é o Luiz que vai ministrar, né? Tranquilo. Porque eu amo de coração, isso eu já falei para o Luiz, eu amo de coração ouvir o Luiz pregar. Eu amo. E aí, estou tranquilo. E aí, sabe qual foi a resposta dele para mim? Falou, só que ele falou sério, tá? Eu não lembro de ter combinado com o Luiz isso aí. Era você. Não foi a minha palavra não foi com você. Então, eu já sabia que o nosso pastor era um homem de palavra. Só que eu senti na pele aquela frase que a palavra não faz curva. É isso mesmo. Então, eu tomei uma lambada de graça, não precisava, né? Mas eu fui lá perguntar, né? Então o exemplo nós temos aqui na igreja, na nossa liderança. Nós também estamos sendo exemplos, modelos. A primeira lição, então, que aprendo é: seja um homem de palavra. Se falou, cumpra. Se disse, faça. Se você falou que você vai, honre. Se marcou, apareça. E assim a gente consegue cumprir com a nossa palavra e sermos homens modelos, homens íntegros. Segunda coisa, sempre dizer a verdade. E aí eu quero muito trabalhar com você aqui, porque talvez a massagem do nosso ego, às vezes começa com uma mentirinha tão gostosa, né? Nossa, como você é maravilhoso, como você é lindo, parabéns pelo seu trabalho. E às vezes a pessoa está sendo falsa. A mentira já começa aí, e às vezes a gente não compreende. Isso vai sendo internalizado também nas nossas relações, e a gente também não entende. A segunda coisa aqui, que nós precisamos ser homens que falem sempre a verdade, custe o que custar. Nós precisamos ser homens, e a imagem sugere aqui, é um cristal, né? E quando a luz passa pelo cristal, reflete assim várias das suas nuances. A luz como sendo uma verdade, né? Ninguém pode aí impedir esse reflexo no prisma aqui, tá? E no exemplo que eu dei anteriormente, que eu falei aqui que eu pisei no tomate com o Paixão, com o Murilo, eu não fiquei inventando, nossa, eu passei mal, irmão, eu não dormi bem. Olha, talvez, se o meu caráter não tivesse sido aperfeiçoado, vou dizer para vocês que, nossa, eu não dormi bem, mas isso seria muito genérico. Por quê? Porque eu não durmo bem mesmo. Eu não tenho um sono muito restaurador, não. E eu não estaria mentindo, mas eu estaria dizendo uma meia-verdade. Mas uma meia-verdade é uma mentira. Uma meia-verdade também é mentira. Não se engane. Mas eu só contei uma parte da história. E que seria verdade mesmo. Eu não durmo bem. Tá. Mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? Você falou que iria vir. Você disse que estaria aqui no culto da manhã. E você não veio. Você não falou em nenhum momento que você não queria participar da escala, porque o seu sono não é reparador. E eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, ser um homem de palavra, cumprir com aquilo que nós falamos, e ser um homem que diz sempre a verdade. Está relacionado nesses dois casos. Não que eu seja um exemplo, um modelo, não, irmãos. Eu estou sendo também aperfeiçoado pelo Senhor. Eu mostrei aqui um exemplo para que a gente possa aqui compartilhar. Nós precisamos ser verdadeiro, autêntico, genuíno e
E esses atributos, esses valores, constroem a nossa integridade. Você já pensou por que é que num tribunal, você, antes de depor, você é alertado, vou falar juridicamente, alertado sobre as consequências de você não dizer a verdade. Além do crime, você pode incorrer, você sendo uma testemunha, mas o principal é que você pode induzir o julgador, no caso o juiz, a um erro. E quando você fala uma meia-verdade para sua esposa, quando você fala uma meia-verdade para o seu sócio, quando você fala uma mensagem que não está completa para aqueles que precisam tomar uma decisão, isso também é mentira. Quando eu pego uma história, Denil, e aí invento um monte de coisas no entorno dela para transformar essa história mais bonita, para transformar o meu erro em algo mais palatável, degustável. Não, está tudo certo. Olha, tranquilo. Então você fez na cabeça daquela pessoa que vai julgar, aquela pessoa que vai tomar a decisão, uma falsa percepção da verdade. E isso é mentira. Então entendo, queridos, que verdade é tudo aquilo que afeta a decisão de quem precisa tomar uma decisão. Quando eu não transmito a mensagem verdadeiramente, e isso no contexto do casal, meu amigo, se tinha R$300 para encerrar um mês, e você gastou no tigrinho, e você não falou para sua mulher, ou você inventou qualquer outra história para transformar esse jogo que você fez, que você perdeu, você foi iludido. Isso também é mentira. Tudo isso é mentira. Um homem realmente íntegro, ele se pauta pela transparência. As nossas relações com as pessoas, com os nossos cônjuges, com as nossas, seja você que tem namorada, noiva, é casado, em todas as nossas relações, precisamos pautar pela verdade. Nada pode deter a verdade. E aqui um exercício de matemática. Vamos lá. Se eu falo uma meia-verdade hoje, eis que te digo, né? Não vou falar não, você é meu amigo. Uma meia-verdade contada hoje, para minha esposa, mais uma meia-verdade que eu conto amanhã, né, Ney? Meio mais meio torna-se uma verdade? Não, é uma mentira. Meia-verdade com meia-verdade é uma mentira. Não tem para onde a gente correr. Não tem para onde a gente se esconder. Olha como anda o caráter das pessoas. Uma pesquisa feita em 2006 pela imprensa associada dos Estados Unidos. 4 em cada 10 americanos acreditam que a mentira pode ser justificada às vezes. Essa mentira aqui a gente dá um jeito aqui e justifica. Outros, esse mesmo número, acredita que não tem problema em exagerar contando uma verdade. De fato, temos sido transparentes com as nossas esposas, nossos filhos, nossos irmãos de célula. A segunda lição que a gente aprende aqui é que mentir não faz parte do caráter de um homem com integridade. Paute sempre pela verdade, custe o que custar. Paute sempre pela verdade. Errou, admita. Falhou, admita. Esqueceu, dormiu, admita. Nós somos falhos. Precisamos admitir nossos erros. Precisamos entender que assim, homens, valente. Mas a todo momento, no colo do Pai, meu amigo. Nós precisamos das misericórdias deles. Admita que você tem limitações. Admita que você precisa andar na verdade. E terceiro,
pagar suas contas. Preciso tomar uma água antes. Oh, eu tenho propriedade para falar, porque eu estava devendo R$20 para o Luiz, paguei agora, né, Luiz? Então eu tô com a tocha. Eu posso falar, não é com o tocha, não. Cadê o tocha? Não, eu estou com a tocha. Então, pagar as suas contas é primordial. Muitos cristãos hoje com o nome sujo na praça, nome no CADIM, que é o cadastro de inadimplentes, sem pontuação de crédito, e muitas outras tantas coisas, deve por irmão que tem um comércio na igreja, deve, e às vezes corta a volta assim, meu Deus do céu, vou cortar para não ver ele, né, Luiz? Mas eu não te cortei não, fui direto para te pagar, né, Luiz? E aí, irmão que não comprou, não pagou, passa longe. Não existe fórmula mágica, irmãos, para nós pagarmos as nossas contas, sermos homens de modelo, homens que andam em integridade. Não existe fórmula mágica. Adequar a nossa vida financeira, a nossa realidade financeira com aquilo que nós gastamos. Não tem fórmula mágica, não tem tigrinho, não tem outros sites de apostas. Fuja dessas maldições, fuja daquilo que pode te roubar o que você tem. Fuja, irmão, seja prudente com o seu dinheiro. Se você ganha 3, gaste até no máximo uns 2.700, deixa uma gordura para o final. Se for possível, guarde parte do seu salário para o seu eu futuro, para uma reserva de emergência. Você não sabe como será o amanhã, as emergências que você pode precisar. Não gaste todo o seu salário, irmãos, mas às vezes, para você chegar nessa decisão, para você chegar nessa situação, a gente vai ter que apertar na morsa, cortar, tirar, para deixar aquilo que é essencial, que é básico. Você não precisa comprar tudo aquilo que te oferecem. Olha, é a última peça, Ney. Se você não comprar agora, já era. Tenho certeza, irmãos, de coração, né, Beto? A indústria tem capacidade de fazer outra peça. Não se preocupe. Não acredite que é a última camiseta. Se o Wellington faz aí, se precisar, né, Wellington? Você trabalha com serigrafia ainda, né? Ó, o Wellington faz. Não se preocupem, está tudo certo. Não é a última peça. E olha só, esse apelo para a gente comprar, como é que é? Lança um produto hoje, um iPhone 16, amanhã a fábrica já está pensando em lançar o 17, já está no forno, fabricando, não é isso, Nilmar? Eu tenho um 16, mas já estou pensando no 17. Aí compro o 17 e já estou pensando no iPhone 18. Rapaz, o iPhone 18 deve ser muito melhor com esse 17 Pro Max 5G Turbo Full Master Blaster. Deve ser muito melhor. Às vezes é uma câmera que inverte de lugar assim, ó. E aí, aliado a isso, a publicidade vai te falar o quê? Você precisa desse celular. Você precisa desse produto. Eu não sei como que está sendo a sua vida sem esse produto. Na verdade, eu não sei como você sobreviveu até hoje sem esse produto. Há um apelo da mídia para que você compre. E aliado a isso também a terceira coisa, crédito, até para você que está negativado. Olha que beleza. Te leva ou não te leva a consumir? Te leva ou não te leva a bagaçar com a sua vida financeira? Daquilo que você não precisa. Daquilo que realmente não é necessário na sua vida. A terceira lição que nós aprendemos. Nós precisamos pagar as nossas contas. E a pergunta que eu faço para você é, a nossa vida financeira está tão ruim, ou nós não queremos sentar, analisar, planilhar, analisar o que precisa ser mudado? Sabe que só parar aquele vício de comprar exageradamente aquilo que não precisa já não vai ajudar? Só de você parar com esse maldito tigrinho de jogar já não vai ajudar? Isso tem levado muitos casamentos ao divórcio. Haja sempre com integridade também nas finanças. E nós
temos os 3 aqui: agir, ser um homem de palavra, dizer sempre a verdade, pagar todas as suas contas, é o mais relevante. Apaga a luz um pouquinho, só para eles verem essa imagem aqui. Essa imagem todos conseguem aí fazer uma análise, né? Trata-se de um bombeiro indo em direção ao salvamento de pessoas que estavam na 2ª torre do World Trade Center, lá em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. A pergunta que eu faço para você: você tem coragem? Você tem coragem? Quem tem coragem aqui? Não, vamos lá. Só o pastor aqui tem coragem. Quem tem coragem? Mas não é de entrar nesse edifício, não. É de coragem de agir agora com integridade. Por quê? Porque para agir aqui requer muita coragem. Muita coragem. Ele precisava salvar aquelas pessoas, mas ele tinha convicção plena, esse bombeiro aqui, que ele poderia também morrer soterrado, se aquele 2º edifício também desabasse. Ele tinha plena convicção, ele estava indo para salvar, e esse cilindro de ar aqui nas costas dele, nos mostra isso aí. E você já parou para pensar, que você precisa de uma coragem imensa, uma ousadia imensa, para ser um homem de modelo, um homem que age com integridade, nesse mundo tão devastado pela imoralidade? Você já pensou? Você já parou para analisar isso? Você sabia que a sua coragem pode salvar a sua família? Você já parou para pensar que você se posicionando com coragem pode salvar o seu casamento, pode salvar as suas finanças, pode salvar a sua reputação, pode salvar aquilo que você considera importante, mas você precisa de um alinhamento com coragem. Deus pode fazer isso por você, Deus pode trazer isso para você. Quantos têm coragem de começar aqui novamente, para realmente fazer aquilo que Deus quer que você faça, para se centralizar naquilo que realmente Deus quer para a sua vida? Quantos têm coragem agora? Quero ver. Você é homem ou você é um rato, rapaz? Levanta a mão aí, os valentes, pô. Nós precisamos de coragem. Hoje em dia os homens são definidos pelos salários que ganham, pelos carros que têm, pelas influências que possuem, pelas casas, pelas mansões. Mas eu te afirmo que um homem de verdade, homens de verdade que estão aqui hoje, serão conhecidos pela sua integridade, que andam diante dessa sociedade. Há integridade nesses homens aqui, pastor. Há integridade, Deus quer trabalhar em nós isso. E aí, pensando nisso, será que se Deus te der um cargo maior, uma posição melhor, dinheiro, reconhecimento, você vai ser subornado, você vai ser comprado, você vai ser manipulado, você vai esquecer dos princípios, você vai esquecer daquilo que Deus quer para você? Será que nós estamos agradando a Deus, mesmo quando ninguém está nos vendo? Eu quero te dizer com todo o carinho do mundo, irmãos, é o momento mais urgente de nós, homens de Cristo, guardarmos os nossos brinquedos. Nada contra o videogame, irmãos, mas é só a questão de imaturidade às vezes. Às vezes tem homem que passa tanto tempo no videogame e esquece que ele tem uma família, que ele tem os compromissos dele, que ele tem um exemplo a dar para os seus filhos, para a sua esposa.
É o tempo de nós guardarmos os nossos brinquedos e amadurecermos de verdade. É o tempo de nós, homens de Cristo, abandonarmos os nossos pecados sexuais secretos. É o tempo de nós abandonarmos. Chega de pornografia quando ninguém está nos vendo. Chega de coisas imorais. Chega de coisas erradas. Homens com integridade se posicionam para ser homens santos e íntegros, mesmo quando ninguém está nos vendo. Se a nossa família não avança, nós somos os responsáveis. Se as nossas finanças não vão bem, nós somos os responsáveis. Nós, os homens, não podemos mais terceirizar nada. Chega de terceirizar a culpa. A culpa é nossa, homens, que não tomamos uma posição de verdade. É toda exclusiva nossa. Não culpe a sua mulher, não culpe o seu filho, não culpe sua mãe, seu pai. Nós somos os responsáveis. Nós precisamos bater no peito e assumir as rédeas daquilo que o Senhor designou para sermos homens de modelos, homens íntegros, porque homens modelo honram as suas esposas, não falam do problema dela na frente de todo mundo, não ficam difamando ela para outras pessoas. Homens de modelo honram suas noivas, suas namoradas. Homens de modelo honram seus pais. Ainda que você não tenha tido uma mãe que te deu um exemplo, mas você honra porque você é um homem modelo. Homens de modelo pagam as suas contas. Homens de modelo cumprem suas palavras, assumem a responsabilidade, dizem a verdade. Homens de modelo votam com consciência bíblica. Votam com consciência bíblica. Não adianta você falar que professa a sua fé e votar em quem não presta. Homens de modelos dirigem os seus carros com consciência. Homens modelos vivem o que falam. Aleluia! Coloque em pé, irmãos, tá? Para a gente acabar. Onde estão os homens de integridade que Deus vai usar para transformar o cenário da sua família, o cenário da sua empresa, da sua cidade, etc. Seja o que você pensar aí, a mudança começa em nós. A mudança começa em nós. Não adianta nós exigirmos de políticos, de governantes, seja o que for. A mudança começa em nós. Nós precisamos ter integridade, a ousadia, a coragem para assumir que precisamos andar em integridade, custe o que custar. Mesmo se o prédio desabar, mas nós nos posicionamos. E Deus, é isso aí. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós não fizemos um arru, né? Ainda. Mas quem sabe? Mas é essa a ideia, queridos. Nós precisamos nos posicionar. E eu quero orar com você. Eu quero, aí no seu lugar mesmo, você feche seus olhos por um momento. Nós estaremos cantando mais uma canção brevemente. Estaremos orando também. Olha para dentro de si, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. O Senhor é capaz hoje de trazer a mudança para nossas vidas. O Senhor é capaz de te restaurar a nossa integridade, te ajudar a ser forte, te ajudar a ser homem modelo.